Vamos lá, pessoal, voltando então, falávamos da prevaricação lá do artigo 319 do Código Penal. E eu fechei o módulo dizendo o seguinte: cuidado, cuidado porque existem figuras parecidas com a prevaricação, cujos verbos são os mesmos: retardar, deixar de praticar ou praticar contra a disposição expressa de lei. O que vai determinar se é prevaricação ou não, ou se é corrupção passiva, circunstanciada com a causa de aumento, ou privilegiada com a peninha menor, vai ser justamente o porquê do retardar, do deixar de praticar, ou do praticar indevidamente. Justamente se for para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Se for porque recebeu a vantagem indevida ou aceitou a promessa, corrupção passiva, circunstanciada. Se for porque cedeu a pedido ou influência de outrem, corrupção passiva, privilegiada. E se for por leniência, indolência, preguiça, aí não é crime, é só uma infração administrativa. Tá certo? Então, olho vivo nisso para que você não erre no dia a dia, no seu trabalho, num concurso, numa prova, no que quer que seja. Tá bom? Vamos agora, pessoal, para a tela. O 319, letra A. É uma modalidade de prevaricação que não tem muito a ver com prevaricação, acho que mais pelo verbo ser omissivo. O legislador não tinha onde colocar esse artigo, acho que inseriu aí no 319A, porque eu não vejo isso como uma prevaricação. Embora a doutrina chame assim, é uma modalidade de prevaricação. Deixar, acho que pelo verbo, né? Eles acharam que deixar, mas não tem interesse ou sentimento pessoal aí, aparentemente nenhum. Deixar o diretor de penitenciária e ou o agente público, ou seja, quem é o sujeito ativo aqui? O diretor da penitenciária ou o agente público. Deixar de cumprir o seu dever. Qual é o dever deles? Vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico ou de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Detenção de 3 meses a 1 ano, também vai pelo GCRIM, e é, portanto, um crime omissivo. Esse crime, pessoal, ele veio no Código Penal justamente aí para evitar que os celulares entrem nos presídios, né? Esse é um grave problema que nós temos hoje no sistema prisional, que é essa questão justamente do celular nos presídios, tá bom? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Aqui, quem é que responde pelo crime? Quem que é o sujeito ativo? É o diretor da penitenciária pode ser o agente público que tenha o dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, ao aparelho de rádio ou similar. Tá bom? É um crime próprio aqui. Então vamos para a nossa tela, tá? Então o sujeito ativo somente pode ser o diretor de penitenciária ou o agente público que tenha o dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar. Trata-se de um crime próprio. Leia aí comigo na tela. Nada impede que ocorra coautoria ou participação entre o diretor da penitenciária e outro agente público que tenha o dever de vedar ao preso o acesso aos aparelhos mencionados, tá? Ou entre qualquer um desses e um particular. Nada impede, o funcionário público é o sujeito ativo, nada impede que nós tenhamos coautoria ou participação, e aí o coautor ou partícipe vai responder por esse mesmo crime do 319, mesmo que seja um particular. Obviamente, desde que ele saiba da qualidade de funcionário público do seu comparsa. Nesse caso, leiam aí, a qualidade de agente público do sujeito ativo, por ser uma elementar do crime, comunica-se ao particular, tá? Por força do quê? Do artigo 31 do Código Penal, tá? Ele diz lá, do artigo 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E o sujeito passivo aqui é o Estado, tá bom, pessoal? Então aqui, o que nós ressaltamos? É aquela obrigação que tem o diretor da penitenciária, é aquela obrigação que tem o agente público, o agente penitenciário,
ou aquela pessoa que faz a triagem na penitenciária, de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico ou celular. E não só na entrada ou saída, né, de pessoas, mas também dentro do estabelecimento. Tem que exercer ali a sua fiscalização de modo a vedar ao preso o acesso ao aparelho de rádio, ao aparelho telefônico, ao aparelho celular ou qualquer outro aparelho que possibilite a comunicação do preso entre eles ou com o mundo exterior. Tá bom? Vamos para a nossa tela. A conduta vem representada pelo verbo deixar, é um verbo omissivo, que significa omitir-se na realização de ato que deveria praticar. Tá? Então, indicando uma omissão própria. Trata-se, portanto, de crime, vou grifar aqui, olha, omissivo próprio. Tá bom? O dever de agir incumbe ao diretor da penitenciária e ou ao agente público. E dentre os seus deveres, dentre os deveres do diretor da penitenciária e do agente público responsável pela custódia do preso, está o dever de vedar-lhe o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Tá bom? Então esta é a obrigação dele. Essa obrigação aí está na lei, portanto é um crime omissivo próprio. Ele tem obrigação de vedar ao preso o acesso a esse aparelho de rádio, similar, aparelho telefônico, comunicação. Veja um detalhe aqui que é importante, que eu faço até a ressalva quando eu faço meus comentários a esse crime, que aqui ele não fala telefone celular, ele fala aparelho telefônico de rádio ou similar. Então, muitas vezes, ele vai ter a obrigação de vedar ao preso, inclusive o acesso à telefonia fixa. Tá? O acesso à telefonia fixa. Hoje em dia nós temos muitos presídios que já têm telefone ali à disposição do preso, embora monitoradas as ligações. Tá? Isso é importante, muitas vezes, até para o preso ter um certo contato com o mundo exterior. Não para cometer delitos, né? Nem tampouco para combinar delitos ou para dar ordens aos seus subordinados ao crime organizado. Nós estamos falando aqui para que ele tenha um eventual contato com a família, tudo. Isso contribui para a sua ressocialização. Não o celular dentro do presídio ali, irregularmente, não estou falando isso. Estou dizendo lá um telefone fixo e ele vai fazer a ligação ali, embora monitorada, embora fiscalizada pelo Estado. Tá certo, pessoal? Vamos seguir. O preso, vamos para a nossa tela, o preso que possuir, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, estará sujeito a sanções disciplinares previstas nos incisos 1º, que é a advertência verbal, nos incisos 2º, repreensão, no inciso 3º, suspensão ou restrição de direito, e no inciso 4º, isolamento, do artigo 53 da Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, a famosa LEP, a 7.210 de 84. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Para dizer o seguinte, o diretor da penitenciária, o agente público ali que trabalha, esses cometem crime no caso de uma omissão na fiscalização, na vedação do ingresso ou do acesso ao aparelho celular, ou aparelho telefônico, rádio, similar. Agora, o interessante é o seguinte, e o preso? Né? Isso é uma coisa que muitas vezes nos perguntam. E o preso que tem ali sob sua posse um celular, ou o preso que sai numa saída temporária, ou o preso que num regime semiaberto sai para trabalhar ou estudar e volta e traz escondido um aparelho celular. Não é? E o preso que tem um aparelho celular dentro do estabelecimento penitenciário, ele comete crime? Não. Essa é uma crítica muito severa que se faz. Ou seja, o diretor do presídio comete crime se omitir. O agente penitenciário comete crime se omitir. Se uma pessoa for levar o aparelho lá dentro, comete delito, como nós já vamos ver. O preso, ele preso, tendo o aparelho, não comete crime. Ele comete, no máximo, uma infração disciplinar. Tá certo? Ele comete ali uma falta grave na execução. É o máximo, tá bom? Vamos para a nossa tela. O artigo 50 da Lei de Execução Penal diz aí, comete falta grave na execução, o condenado à pena restritiva, aliás, à pena privativa de liberdade, que
Inciso 7º, que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, o máximo que ele comete é uma falta grave. E essa falta grave está sujeita ali a uma sanção disciplinar, tá bom? Já colocamos aqui o artigo 53, que vai desde uma advertência verbal até um isolamento, tá certo? Nesse caso não entra o RDD, aqui, o regime disciplinar diferenciado, porque não é tão grave assim essa posse de telefone celular, até porque o regime disciplinar diferenciado é reservado a outras faltas graves que constituam delito, etc. Tá bom? Então, o preso, pessoal, o máximo que ele comete ali é uma falta grave, entenda o aparelho telefônico celular, e estará sujeito a uma sanção disciplinar, além do que a falta grave vai para o seu prontuário, para o seu boletim, e impede benefícios, né? Ele perde a parte dos dias remidos, e impede benefícios, como, por exemplo, a progressão de regime, um livramento condicional, eventualmente. Então, nesse caso, o preso, ele simplesmente comete uma sanção, aliás, comete uma infração disciplinar ali, tá bom? Uma falta grave na execução. Ele não comete crime. Existem outros países em que a posse de telefone celular ou a utilização pelo preso constitui crime, por exemplo, em alguns estados americanos. Nos Estados Unidos, em alguns estados, constitui crime, em outros estados aumenta a pena. Tá? Alguns estados americanos em que a legislação diz o seguinte: se o preso for pego com qualquer objeto, dentre eles o aparelho celular, que seja proibido de ter dentro da penitenciária, a sua pena é aumentada num X, num percentual, que vai de 10% até 20%, 30%, 40%, tá bom? Do que ele teria a cumprir. Perfeito, pessoal? Portanto, o preso não comete delito. Agora, e uma pessoa comum? Não é? E uma pessoa comum. Então, vamos para a nossa tela. Uma pessoa comum comete o crime de favorecimento real, que é uma modalidade de favorecimento real, do 349, letra A, que é o ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar. Veja que nós temos aí 5 verbos: ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, aí sim o celular, rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Então esse é um crime contra a administração da justiça, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então esse crime do 349, letra A, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive até mesmo por um funcionário público. Vamos supor que um agente penitenciário vai trabalhar e leva um celular escondido para vender para o preso, para dar para o preso. Tá certo? Ele não vai cometer o 319A, porque o 319A é a omissão na fiscalização. Ou seja, ele se omite no dever de vedar ao preso o acesso. Aqui, pode ser qualquer pessoa, uma visita, pode ser o próprio agente penitenciário, que leva o celular para dentro do presídio, entrega para o presidiário. E aí responde, portanto, por essa pena que é pequena, inclusive, hein? 3 meses a 1 ano, e é um crime contra a administração da justiça. Perfeito? Então aí tem todo esse complemento. O 319A é para o diretor da penitenciária, o agente público, o preso que tem o celular ou que faz uso dele responde por uma falta grave, tem uma sanção disciplinar, e uma pessoa comum, ou até mesmo funcionário público, porque esse crime do artigo 349A, ele não requer que o agente seja funcionário público e nem tampouco que seja somente particular, qualquer pessoa, é crime contra a administração da justiça. O 349, letra A, então o sujeito que ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada deste aparelho telefônico de comunicação móvel, rádio ou similar no interior do estabelecimento prisional. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer um intervalinho e já já nós estamos de volta.